Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje estamos Bom, aqui para mais uma super aula e hoje a aula é importantíssima. Todas são importantes, mas essa assim é fundamental na vida de qualquer ser humano. A aula é a comunicação de sucesso com a Mariana. Ela é relações públicas, ela é coach também, empresária, palestrante, e essa aula é fundamental. Por quê? Porque tudo começa na nossa comunicação, né? Como eu sempre falo, pensamento, sentimento que gera as nossas ações, que gera os nossos resultados. Então, a nossa comunicação é imprescindível para que a gente obtenha resultados de sucesso. Então, eu vou deixar com a mestra do assunto, a Mariana. deixa eu ativar meu microfone. Boa noite, Jô. Obrigada. Quero reforçar que é um prazer enorme estar aqui. Agradeço do fundo do meu coração esse convite. Mas quem te conhece, quem está aqui, né? Eu acredito que alunos que já estão aí com você há um tempo, já te conhecem, sabe do coração enorme que você tem, dessa energia positiva que você emana por onde você passa. Então, assim, é uma honra de verdade estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, né? Com vocês, com todo mundo que está aqui. Então, obrigada de coração. E vamos lá, né? Vamos começar, porque o tempo corre. Deixa eu só colocar aqui, ativar. Tá ótimo. Bom, gente, eu queria só tentar ver o rostinho de vocês aqui também. Eu vou acompanhar minha apresentação aqui do ladinho e aí eu vejo o rostinho de vocês. Boa noite, Ellen, boa noite, Dê, boa noite, Carlos, boa noite, todo mundo. Eu queria começar hoje falando um pouquinho, né? Então, hoje a gente vai trazer como esse conteúdo de comunicação de sucesso, como a Ju falou um pouquinho para vocês, já se aprofundar um pouquinho, entender como é que funciona isso aí e qual que é o poder que a gente tem simplesmente com a nossa comunicação de transformar a nossa vida para melhor. Eu queria começar, se puder começar aí com os slides, próximo slide, por favor, só para me apresentar para vocês. Aí, tá. Então, eu sou a Mariana Formolo, né? Eu tenho 33 anos, eu sou formada em comunicação social, em bacharelado em relações públicas. Eu sou coach e recentemente na lista de perfil comportamental DISC, né? Não sei quem já teve a oportunidade de conhecer, então, cada vez mais aí, quem pudesse aprofundar em autoconhecimento, é algo que a gente que trabalha com isso, né, Gil? Principalmente vocês que estão nesse curso voltado, né, para massoterapeutas, né? Então, principalmente quem está fazendo esse curso, para conhecer seu paciente, para conhecer a pessoa que você está tratando, nada melhor do que se autoconhecer primeiro, né? Eu acredito que a Jo deve sempre falar isso para vocês. Então, assim, sou filha de Deus, né? Acredito muito em Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, esposa amada e mãe dedicada. E por que eu quis colocar isso aqui? Porque, gente, já começa a comunicação daí, né? Então, desde o começo, a gente já tem que falar que nós somos mães amadas, mães dedicadas, esposas amadas, filhas amadas, profissionais de excelência, porque é aí que começa a nossa comunicação, né? Vindo da gente, a gente não tem que esperar com o que os outros vão falar da gente. Nós é que temos que comunicar aquilo que nós somos, né? Conhecer a nossa essência, então, conhecer a nossa identidade, fortalecer a nossa identidade e levar isso para o mundo, né? E eu coloco aqui que eu amo estar com pessoas em evolução, porque eu acredito que sempre está em evolução. A gente sempre tem muito a aprender, a gente sempre tem as trocas são muito importantes, então, assim, quem tiver dúvida, se quiser trazer alguma coisa, né, tiver dúvida, e para quem está gravado e quiser depois trazer, eu estou à disposição, né, então essa troca é muito importante, a gente sempre está aprendendo uns com os outros, né. Aí, se puder passar aí o próximo slide. Eu acho que esse só ficou. Acho que essa é a sem alteração, né? Dessa última que eu passei. Tem como ir lá para frente no slide só de como funciona o cérebro? Depois a gente volta, não tem problema. Ah, tá bom. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir lá para o finalzinho. Pode ir. Aí, volta um.
Volta um? Aí. Achei. Não tem problema, porque depois a gente vai trazer isso aí 2 vezes. Acontece, gente. Então, assim, primeiramente eu quero explicar como que funciona o nosso cérebro e eu quero que vocês gravem isso, porque isso é muito importante. Pode passar. Nós temos aí 3, vamos dizer assim, 3 grandes blocos que eu posso trazer de aprendizado dessa parte cerebral. Quando a gente fala das sinapses neurais, elas são assim, a passagem de informação mesmo. Então, a gente tem os nossos neurônios ali com as pontinhas deles, em que eles vão passando a informação, quando eles se chocam, aquela informação se passa. Então, é quando a gente aprende algo novo. Então, para todo mundo que está aqui aprendendo algo novo, todo mundo que está fazendo curso aí da Josi, enfim, diariamente. E como que a gente... gravem bem isso, tá, gente? Depois eu vou trazer de novo esse conteúdo. Quem quiser pode fotografar slide, printar slide, fica à vontade. Como que isso acontece? Quando essas sinapses neurais acontecem, né, que é quando a gente muda realmente, quando a gente reage, quando a gente a manutenção das nossas funções vitais, dos nossos aprendizados, a gente tem o que a gente chama de sistema VAS. Visão, audição, sinestesia. Não sei se a Jo já trouxe isso também no curso dela em algum momento, mas utilizando aí, né, todo o nosso corpo, digamos assim. Então, por forte impacto emocional, então tudo aquilo que impacta a gente emocionalmente, seja alegria, seja algum trauma, né, que vai trazer ali alguma crença, alguma coisa negativa, ou seja também algo que vai ser um aprendizado, alguma coisa que vai te dar energia e tal. Então, isso cria para a gente, então, essas sinapses neurais, elas criam novos aprendizados. Então, elas criam o quê? Novas crenças, né? Crenças para aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente entende como uma verdade, né? E nós também temos o que a gente chama do nosso cérebro a química hormonal. É como que o nosso cérebro assim fosse uma farmacinha interna. Tudo que a gente precisa está dentro da gente. Então, assim, por exemplo, quando a gente está falando dopamina, serotonina, ocitocina, testosterona, né? Depois eu vou também explicar um pouquinho isso mais para frente. Mas a gente consegue, dentro do nosso cérebro, ter tudo isso, produzir tudo isso, né? Às vezes precisamos, sim, de estímulos externos, mas as pessoas, principalmente as pessoas que têm uma condição neural, uma condição fisiológica dentro das condições normais, elas são capazes de produzir isso internamente, né? Então, eu acho muito legal, assim, porque até para vocês que trabalham com isso, né? Poxa, vocês são profissionais assim, que lidam diretamente com pessoas, e além disso, vocês trocam muita energia com os pacientes, né? Não sei como vocês costumam chamar. Mas, assim, vocês trocam muita energia, vocês utilizam as mãos, né? Partes do corpo, assim, então, essa troca, vocês têm muita capacidade de transformar, de trazer essa química hormonal para o cérebro dos pacientes de vocês, né? Dos clientes de vocês, com toque, com validação, com palavras, com a comunicação. Então, por isso que quando a gente fala assim, a comunicação de sucesso, eu pensei assim, não vou trazer aqui simplesmente, como se vestir, o que falar, você tem que usar tais palavras. Não, porque é algo muito mais profundo, né? É algo que você pode transformar a vida de alguém por meio da comunicação. E o terceiro ponto que eu quero que vocês assim, também coloquem aí na cabecinha de vocês, não esqueçam disso, aquela mentalidade de Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Isso não existe mais. A neurociência, os cientistas já comprovaram que existe essa neuroplasticidade. Então, da mesma forma que a gente ali em cima expliquei para vocês, os neurônios fazem essa conexão e cria ali uma crença, uma verdade. Então, peraí, então a neuroplasticidade quer dizer que ele é plástico, ele pode mudar, ele pode se transformar. Então, aquilo que eu acredito ser uma verdade, ou aquilo que eu ouvi uma vida inteira, às vezes eu ouvi que eu não ouvi uma palavra de validação na minha infância, de repente. Às vezes eu ouvi que eu era burro, às vezes eu ouvi que eu era incapaz, que você não ia ser ninguém na vida, ou que homem não presta, ou que mulher não presta, mulher é feita para isso, homem é feito para aquilo. E aquilo foi criando aquela crença, porque eu não falei ali em cima que a repetição cria uma crença, ou por um trauma que às vezes você viveu, né? Cada um tem a sua história de vida aí. Então, entendendo isso, a gente consegue entender assim, poxa, calma, se aquilo eu acreditei, aquilo eu passei a acreditar e aquilo não me faz bem, opa, eu consigo mudar. E como eu consigo mudar?
por meio da comunicação, né? Então, vamos voltar um pouquinho agora para a gente falar um pouquinho da parte aí da comunicação. Vou pedir para voltar agora. Pode ir. Pode ir para não dar spoiler, hein? Rapidinho. Rápido. Aqui. Aí. Para não dar spoiler. Então, quando a gente está falando de comunicação, né? Aí, texto de dicionário, é a transmissão de palavras, de mensagens, né? Por meio da fala, por meio dos gestos, né? Vocês veem, assim, que às vezes eu gesticulo muito, principalmente quando a gente quer mostrar, se a gente quer falar pouco, se a gente quer falar muito. Então, a gente vai usando gestos, né? Então, assim, símbolos, enfim, tudo aquilo que a gente está transmitindo alguma mensagem, significa que eu estou comunicando. E a comunicação é aquilo que eu falei para vocês, ela começa desde o momento em que eu estou... Por que eu quis fazer essa apresentação para vocês de perto? Porque eu estou palestrando, estou trazendo um conteúdo sobre comunicação. Eu preciso, né, aqui nesse momento, eu estou comunicando resultados, sucesso, né, que eu quero que vocês tenham, que eu quero que vocês entendam, aprendizado, compartilhando isso. Imagina se eu tivesse aqui, por exemplo, fazendo tipo, gente, a comunicação, sabe, tal, tal, tal. Não faz sentido, né? Então, da mesma forma, vocês, quando vão receber uma cliente, né, uma paciente, alguém que você vai trocar, você não vai receber pessoas, oi, tudo bem? Você tá bem? Vamos lá, deita aqui na maca, coloca ali, eu vou passar o... Não, né? Você vai receber, às vezes, seu dia, nem todos os dias são maravilhosos, às vezes você vai estar com um dia complicado, com algumas dificuldades, mas você vai botar um sorriso no rosto, vai estar, poxa, estou aqui, eu vou trazer uma energia positiva ali. Porque eu não acabei de falar que se eu comunicar, eu não vou mudar? Então é isso. Então você já começa comunicando para fora. Depois eu vou entrar um pouquinho mais detalhado, tá? Pode passar um pouquinho. E a gente sabe que, assim, e a comunicação, ela é dividida em duas faces, né? Que a gente pode dizer assim, a verbal e a não verbal. Pode passar, Ju. E a comunicação verbal, ela nada mais é do que as palavras. Então, as palavras que são ditas, as palavras que são ouvidas, pode passar. E a gente já, assim, eu nem preciso me aprofundar muito nisso, porque quem já começou o mundo com a palavra, pode passar um para mim, por favor, Ju. Lá atrás, não sou nem eu que estou falando, né? Foi Deus. Então, assim, quem sou eu para questionar o que está em Gênesis, capítulo 1, versículo 3? Ninguém. Então, Deus pegou e foi fazendo, né? Assim, ele começou, haja luz. O primeiro comando que Deus deu na Terra foi com a palavra. Então, olha como isso tem poder. Como que o que a gente fala tem poder. Provérbios, né? As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura aos ossos. Nossa, doces para a alma e trazem cura aos ossos. Então, elas mexem com o espírito, com o campo energético, né? Dependendo, cada um tem a sua crença, e com o campo físico. Então, peraí, eu estou com dor física, tal, mas então, emocionalmente, então, pela palavra, eu consigo o poder de cura. Gente, está em Provérbios, né? Provérbios de Salomão, o homem mais sábio que já existiu, então não sou eu que estou questionando. Só estou trazendo exemplos. E o que a ciência hoje, óbvio, né? A gente tem muito da vida, mas hoje a ciência já comprovou tudo isso. E depois em Mateus, né, toda a vinda de Jesus, aí o ministério de Jesus, em que eles trazer que não é o que entra pela boca, né, que torna uma pessoa impura, mas sim o que sai. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente profetiza sobre a nossa vida, sobre a vida dos outros, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês, que a gente tem profetizado sobre a vida dos nossos familiares, e eu tenho profetizado sobre o meu casamento, sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre a minha profissão. O que eu tenho falado sobre os meus clientes? Né? O que eu tenho falado sobre... O que eu tenho falado sobre o meu trabalho? Ai, não estou bem ainda. O que eu tenho comunicado? Né? Então, pode seguir aí, mas a gente traz um pouquinho disso aqui. E, então, assim, se o que a gente diz, tá dito, influencia nos nossos sentimentos, nos nossos comportamentos, o que a gente ouve também influencia. E aí eu não sei se a gente vai conseguir aqui, eu mandei 2 links. Não sei se dá para rodar, senão... E são 2 músicas.
dá para compartilhar. Se não tem problema, eu trago como exemplo aqui. Deixa Eu acho que dá a primeira. ver aí para mim. Da mesa, eu quase caí da cadeira. E fica assim, já trouxe a vigésima paideira. Já vi eu te especialmente. Já me perguntado, a terceira música nem acabou. Já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá ficando. Continua? Ele engano. Aí, Jô. Então, olha isso, né? Assim, eu não sei se todo mundo conseguiu ouvir, deixa eu ver se eu vejo o rostinho de vocês aí, se vocês conseguiram ouvir, mas é aquela música assim, tô numa saideira, garçom troca o DVD, que a moda me faz sofrer, e meu coração não aguenta, sabe? Não sei quem conhece, né, da Maiara e Maraísa. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente escuta. E como a gente escuta? Se a gente está escutando uma música, apenas estou escutando para passar o tempo, mas está entrando por aqui, saindo por aqui, legal, mas a gente está ouvindo, né? Porque ouvir é diferente de escutar. A gente está ouvindo e sentindo aquela música está criando em mim um sentimento, um impacto emocional, eu falei lá no começo, e está, olha o impacto emocional, olha lá, eu ouvi a sofrência. Então, é a sofrência, tanto que hoje em dia se usa, né, o termo sofrência, em várias músicas do sertanejo. Então, assim, olha o que eu estou trazendo para mim. Olha o que a minha alma, né, o que o meu espírito, enfim, o que eu estou me energizando de coisa de sofrência. Então, assim, poxa, eu estou chamando, né? Estou chamando o sofrimento. Então, isso é muito legal, porque quando a gente até fala assim, muitos, que música ouve, assim? Por isso que às vezes a gente fala assim, ouvir um louvor, uma música assim, que fala de Deus, porque traz muito isso, energiza muito. Mas também existem outras músicas muito legais, não sei se vai conseguir pôr aí também, a segunda, que não necessariamente com louvor, mas trazem, que dão energia, no próprio sertanejo, né? Existem músicas que dão energia, que dão gás, que falam de amor, né? De família, então isso também é muito... Dá para ouvir? Acho que não deu. Acho que chegou uma hora que não deu. Mas, assim, quem ouviu um pouquinho, quem conhece dos clássicos, sabe que é o We Are The Champions do Queen, né? Então, assim, Tava cortando, Mari? Tava ruim? Eu acho que deu uma cortada, mas não tem problema não. Aí, ó, o pessoal já para o pessoal entender. Depois a gente manda o link lá das músicas, para o pessoal sentir a diferença. A gente manda uma playlist, não tem problema nenhum. Porque eu trouxe só como exemplo para vocês verem como assim, se pegar uma música dessa e você ouvir, que ânimo que isso vai te dar. Né? Tipo, We Are The Champions. Então, meu, vou começar hoje a trabalhar, vou ouvir uma música que vai me energizar, vou dar um up. Então, assim, isso influencia. Ou seja, não, além do que a gente fala, o que a gente ouve também influencia. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que também a gente ouve. Existe até um... Pode passar o slide, Jô? Existe até vou falar brevemente desse estudo, né, do Masaru Emoto, que ele fez um estudo com a mensagem da água, não sei quem já ouviu falar disso, não sei se vocês já ouviram falar disso aqui no curso também, mas assim, eu vou trazer, se já ouviram, vou trazer novamente. É um estudo que ele fez, ele colocou, vamos dizer assim, moléculas, né, assim, um pouco de água esqueci o nome daquele, né, esqueci o nome daquele negócio que o cientista usa, sabe? Enfim, colocou em potinhos de vidro. Uma lupa, talvez? Não, a lupa para observar, microscópio ele observou, mas ele colocou naquelas coisinhas de vidro em que a gente põe
placa de... Isso mesmo. Aí ele colocou em lugares diferentes e para cada uma, né, para cada grupo, assim, ele profetizava palavras diferentes. Então, aí você tem exemplo de depois que ele observou por meio de microscópio, né, ele fez um relato fotográfico, ele observou aquela água que recebeu palavras de amor, eu te amo, você é perfeito, você é lindo, Deus te ama, você é amado, de validação, né? Aquela água que recebeu aquilo, olha como ficou bonito, né? Não sei se acho que todo mundo consegue enxergar daí. Então, parecendo um cristal, né? Uma coisa assim, bem bonita, uma coisa, nossa, desenhada, parece desenhada à mão, né? Uma coisa meio frozen, assim, né? Tão delicado, tão bonitinho. E a mesma coisa também para aquelas que receberam palavras de gratidão. Obrigado, sou agradecido, gratidão, né? Então, assim, poxa, então um sentimento como se fosse assim, como se a água se sentisse, nossa, eu estou sendo agradecida, né? Eu estou sendo validada. E aí ele observou também aquele material que recebeu palavras de desânimo, palavras de ódio, palavras negativas, né? Aquilo assim, I hate, né? Em inglês, I hate, eu te odeio, você não vale nada, você não presta, você não chega a lugar nenhum, você não vai dar em nada, sua vida não vai dar certo. Olha a diferença, olha como ficou bagunçado, olha como parece algo assim, né? Jogado, impactado, né? Até de olhar a gente fica assim, meu Deus, como essa água sofreu na vida, né? Então, assim, e aí a gente olha, né? O nosso corpo se não me engano, mais de 70%, né? 70% água. 70%, a média, 70%. Vocês que estão do ramo aí de estúdio tirar detox, aí tá certo, 70%. Drenagem. Então, imagina, então, o corpo, um ser humano, o seu corpo, fisiologicamente, como ele fica numa vida inteira, ouvindo palavras de ódio, palavras negativas, ou às vezes nem de ódio, nem diretamente a você, mas imagina num ambiente de reclamação, de murmuração, um ambiente que nada dá certo, ou aquilo mesmo que eu falei, tipo, você mesmo falando isso. Ai, eu não tenho cliente, eu não tenho paciente. Ai, essa paciente fala demais. Ai, essa paciente aqui é metida. Ai, isso aqui não quis saber de mim. Ai, isso aqui me enganou. Ai, isso aqui não sei o quê. Ai, minha vida não dá certo. Ai, eu estudei, eu não consigo subir na vida. Ai, eu não sei por que eu fiz esse curso, porque não, olha, não tá me levando a lugar nenhum. Ai, não sei por que não foi, não sei o quê. Gente, olha isso. Isso aí é comunicação, não foi injetado nada, nenhum remédio, nenhum medicamento, né? Foi injetado. Isso é não foi macumba do outro, a macumba não teve trabalho nenhum. Tem uma frase, Mari, não te cortando, mas que é importantíssima. Tem uma frase que fala que não há inimigo pior do que os nossos próprios pensamentos. Isso é fato, né? Então, primeiro a gente pensa, que a gente sente, e a gente age, que é o que a gente fala, e aí é os resultados que a gente tem com toda essa comunicação. Exato. Né? É por isso que assim, eu falo assim, eu gosto de trazer lá no começo exemplos da Bíblia, porque a Bíblia, né, quem conhece, sabe, é um texto científico, né? Foi um texto escrito lá muitos mil anos atrás, não tem ciência comprovada, mas muitas coisas que a ciência comprovou depois, né? Que a ciência, por meio de estudo, observação, comprovou depois. Então, é muito isso, assim. Olha o poder que tem o nosso pensamento, aquilo que a gente sente. Depois eu vou falar um pouquinho ali daquela matriz que a Jo já falou para vocês também, né? Da formação das crenças. Então, assim, a gente tem que ter muita cautela, né? A gente tem que ter muito cuidado. Então, é isso que o Paulo traz, que a gente está sempre... Você está sempre reforçando ou mudando quem você é a partir da comunicação. E aí, eu quero trazer para vocês, eu vou pedir para vocês pegarem aí, todo mundo, uma caneta, vou dar esse tempinho, uns 2 minutinhos para vocês pegarem. Eu quero que vocês reflitam, sabe? Do fundo do meu coração, assim, eu quero que vocês reflitam, que vocês pensem, assim, olhem para si. E de verdade, assim, o que vocês têm comunicado, né, sobre si mesmo? E aí eu vou propor esse exercício, só passando o slide para mim, Jo, passa primeiro, por favor,
eu quero que vocês escrevam 3 frases, tá? Não precisa ser muitas, aliás, eu espero que não sejam muitas, se Deus quiser não chega nem nas 3, mas somos seres humanos, então, às Estamos vezes a aqui para melhorar e evoluir. Estamos aqui para evoluir, seres em evolução. Então, assim, eu quero que vocês escrevam primeiro 3 frases que vocês costumam dizer com frequência, que elas reforçam o padrão linguístico negativo. O que é o padrão linguístico negativo? É isso que eu estou falando para vocês, né? Então, nada dá certo para mim, ou se não deu certo para minha mãe, também não vai dar certo para mim, se eu não tiver sucesso aqui, não vai... Enfim, eu quero que vocês escrevam aí, tá? Eu vou dar para vocês aí 2 minutinhos, né? E aí a gente vai para a segunda parte do exercício. Aí, mais uns segundinhos. Vocês só me digam se vocês estão aí, gente. É ruim ficar no silêncio, né? Oi, Mari, não está funcionando? Não, eu só quero lembrar se vocês estão aí mesmo. Ah, tá bom. Eu estou anotando. Deixa eu ver se alguém quer falar alguma coisa aqui no chat. Aí, a Rô tá aí, Rodana, show. Será que todo mundo conseguiu aí, gente, colocar as frases? As 3 frases? Sim. Legal, Dê anotou. O legal desses exercícios, gente, Carlos também, legal. O legal desses exercícios é que a gente fez o coach, né? Nós que somos coaches, né, de formação, a gente sabe da importância disso, porque quando você lê, quando você relê, quando você vai buscar dentro de si, né, respostas e coisas, porque a gente tem que trazer tudo pro campo superior para a gente poder tratar, né? Tudo que às vezes está guardado ali dentro, a gente só consegue tratar, você traz isso para cima, né? Para fora da gaveta, digamos assim. Então, colocar para fora é importante, seja no papel, seja verbalizando. Então, esses exercícios são bem legais por conta disso. Acho que todo mundo já respondeu que foi, né? Aí a segunda parte, né, vai até passar o segundo slide, Jô. Eu falo depois cansado, mas eu terminar da minha vida. Isso aí. Tá certíssimo. Aí a segunda frase, agora eu quero que vocês escrevam o que de prejuízo isso tem de trazido. Realmente, do fundo do seu coração. Olha lá, nossa, realmente, eu ficar falando isso, realmente, isso tem acontecido, isso tem deixado de acontecer, é algo sobre a minha vida, é algo sobre o meu casamento, é algo sobre meus filhos, meus pais, meu trabalho, né? É algo sobre minha clientela, né? Às vezes eu reclamo da minha clientela, aí a clientela não aparece, eu culpo o quê? O curso que eu fiz. Culpo a Josi, que o curso não estava bom. Culpa o governo. Não, não, minhas alunas não, porque aqui já tivemos aula de alta responsabilidade, né? Hein? Pelo amor de Deus, gente, alta responsabilidade. Legal. Ah, vocês já tiveram. Ótimo. Não, então vocês já estão até já tiveram aula de alta responsabilidade, propósito, pelo amor de Deus, gente. Que demais. Senão volta lá e faz tudo de novo.
É isso aí, volta e faz. Então é isso, assim, que eu quero que. Porque às vezes a gente se pega, né? Vira e mexe, às vezes a gente fala porque as emoções às vezes tomam conta, né? Numa determinada situação. Mas não coloca para mim aí, do fundo do coração de vocês, o que isso tem trazido de presente. Vou dar mais um minutinho aí para vocês. Como estamos aí, pessoal? Claro. Se alguém quiser compartilhar, fica à vontade, mas não, isso é um exercício, é um auto-exercício, tá, gente? É um exercício para autoconhecimento, ninguém precisa expor a própria vida, mas se alguém se sentir à vontade, cara, eu quero compartilhar, porque eu quero tirar isso da minha vida. Mari, eu vou compartilhar, né? Vou confessar, porque quando a gente confessa, a cura vem, né? Exato. Né? Eu já sou coach, mas somos humanas, né? E tudo mais. Exato. E a gente está aqui para aprender. Eu não chego às vezes, assim, é muito difícil eu verbalizar, mas eu penso, tá? Então, assim, muitas vezes eu penso que parece que para mim é mais difícil, mas é porque a gente fica comparando com a grama do vizinho, que é mais verde, né? Que é a pior a grama coisa. do vizinho sempre é mais verde, só que lembra que a grama do vizinho às vezes pode ser sintética, às vezes ela não é nem regada. Não, exatamente. Eu tenho super consciência disso, né? Que daí eu penso e não é toda vez que eu verbalizo, é muito difícil. Assim, às vezes, para eu verbalizar, como você falou agora há pouco, das emoções, eu preciso estar muito estressada, né? Estressada, assim, cansada, que daí eu falo, ai, tipo, que daí dava aquela vontade de desistir, sabe? Ai, você pode desistir, tipo, mas assim, é um segundo. Ai, vou desistir. Ah, não, peraí, que é meu propósito. Peraí que não vai dar certo desistir. Porque eu sempre falo, uma coisa que eu falo para as minhas alunas é assim, né? E para todo mundo. Se a gente fazendo tudo o que faz já é desafiador, a vida já tem desafios, mas os desafios fazem parte da nossa vida. A única opção que a gente não tem é desistir, é parar no meio do caminho, sabe? Então, assim, a gente pode, né, trabalhar esse processo de evolução, de melhorar cada dia. Peraí, hoje eu fiz errado, né? Fiz errado não, me comuniquei errado, mas peraí, né? Tem na física quântica, eles ensinam o cancela, né? Você pensou, falou, aí você tem 5 a 7 segundos para você cancelar aquele pensamento, porque se você pensar e você sentir, aí a coisa já Crença, já né? foi pro ralo, assim, para a gente não ficar falando palavras negativas aqui. Sim. Não, mas isso é muito real. Eu mesma, assim, algumas vezes eu me pego, não sei se todas sabem, né? Se a Jo já comentou, mas eu sou mãe, eu tô com um bebezinho de 10 meses, e a maternidade, ela é desafiadora, ela é uma bênção, né? Quem é mãe sabe o quanto isso é uma bênção do Senhor na nossa vida. Mas é desafiadora. Então, às vezes, a gente se pega mesmo num momento emocional, e eu mesma já falei assim, meu Deus, hoje eu não vou aguentar, hoje eu... Então, é bem isso, Jô. Então, assim, não cancela, já vai, não é... Eu não vou criar isso como conta. E, realmente, você vê que nos dias em que eu profetizo, não, vai dar tudo certo, vai ser desafiador, mas vamos lá, tô pronta, tô... né? Então... Exatamente, e faz parte. E, assim, dizem que as pessoas que estão mais próximas da gente são as pessoas que mais vai nos desafiar. E eu creio que os nossos filhos, eles entram na nossa vida como o nosso processo de evolução. Porque eu sempre falo, mesmo, por exemplo, era meu maior sonho era ser mãe. Só que mesmo sendo o seu maior sonho, é desafiador. E é isso, porque eu brinco, não quer ter trabalho, compra um urso de pelúcia, né? Porque até
Até animal de estimação dá trabalho, né? Um gato, um Exato. cachorro dá trabalho. Então é Exato. isso, sabe? Mas assim, é isso, é para o seu processo de evolução, é para você se ficar mais fortalecido, cada dia mais forte. Quando você passa por um que às vezes você falou, ai, que vontade de pegar varilha, tipo assim, né? Mas aí você fala, não, tipo, aí você passou, você não fez nada com aquilo, você só pensou, assim, não, É. graças a Deus que o teu marido era o sonho da minha vida, e não sei o quê. Aí você já ressignifica e fica tudo É lindo. isso, e a vida segue, né? E aí agora é isso que eu quero, assim, na parte 3 do exercício, eu quero pedir para vocês, então, nessas frases, pode mudar o slide aí. Nessas frases que vocês colocaram, vocês já escreveram os prejuízos que isso traz para a vida de vocês, seja financeiro, seja conjugal, seja familiar, seja parental, seja na saúde, né? Porque quantas vezes a gente não fala assim, ah, não vou conseguir acordar cedo para malhar, não vou conseguir acordar cedo para malhar, não vou ter tempo de malhar, não vou conseguir não comer doce, não vou conseguir. A gente já coloca, né? Então, agora eu quero que vocês escrevam para cada uma dessas frases um novo padrão linguístico que vocês vão adotar. Como que vocês vão, a partir de agora, né, se isso ainda era dito, se era pensado, a partir de agora, como que vocês vão fazer isso, né? Como que vocês vão transformar e escrever isso novamente? Tem um, tem uma frase que eu gosto muito, que é do Barra de Axis, e que eu uso sempre, né? Que é assim, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Você pode falar para coisas específicas, né? O trabalho, as clientes vêm a mim com facilidade, alegria e glória. Pode falar o dinheiro vem a mim com facilidade, alegria e glória. Ou você pode falar tudo vem a mim com facilidade e glória, generalizar. Mas às vezes a gente está precisando focar mais em um pilar da nossa vida. Ai, que nem eu falo, assim, não pode que nem a pessoa fala, ah, pede trabalho, não pode pedir só trabalho, porque pode vir o trabalho não remunerado, né? Então, pede o trabalho, mas pede a remuneração, porque o mundo é capitalista e a gente precisa de dinheiro. Dinheiro é um recurso incrível. A gente já teve aula aqui sobre a chave da riqueza, que é maravilhosa, sobre, além de quebrar as crenças financeiras, as crenças negativas, elas também, a gente também tem plano de ação de como a gente fazer diferente, como a gente, o plano de ação para a gente ter mais clientes, para juntar dinheiro, né? E tudo é um processo. Que legal, que legal. Não, realmente. Vocês esperam o quê? Com a Rô, com a Roseli? Com a Roseli Reis. Ah, incrível, incrível. Não, é demais. Eu já assisti a palestra dela, essa aula dela, assim, sei lá, mais de 10 vezes. E eu estava fazendo um curso agora na sexta-feira, inclusive, e ela era palestrante lá. E foi muito emocionante para mim. Eu falo, gente, impressionante como esse exercício, sabe? Sobre quebras de crenças financeiras. Eu já fiz, tipo, umas 10 vezes, eu creio que eu tenha feito esse exercício. E toda vez tem crenças para quebrar, tem coisas para a gente eliminar, porque a gente ouviu muitas coisas negativas na nossa infância. Que criaram as emoções, né? Então, Que criaram impactos negativos, né? sim. Criaram crenças. Exatamente. E é isso, por isso que eu falei lá no começo que eu gosto de estar com pessoas em evolução, como o que a Jo está falando, gente. Você vê, a Jo assistiu a mesma palestra 10 vezes, sempre descobriu alguma coisa, porque a gente é assim, o ser humano é assim. Conforme a gente vai galgando mais autoconhecimento, a gente vai encontrando mais coisas. É como se a gente fosse um armário cheio de gavetas, com um monte de coisa guardadinhas, aí você vai colocando coisas novas, a vida nova, né? Principalmente a gente que já está numa vida adulta, assim, então é muita coisa para ressignificar, coisas que às vezes a gente nem lembra. Então, claro, existem profissionais, né? Às vezes você precisa passar por um processo terapêutico, ou um processo de coach, né? Dependendo de cada situação, mas é isso, né? Nós somos isso. Então, isso que é muito legal de pensar. E aí, eu acho que todo mundo já colocou, né? Queria colocar aí só o final, que nada mais é do que repetir esse terceiro passo, diariamente. Então, essas frases que vocês escreveram,
Depois vocês podem escrever numa folha bonita. Desculpa, já podia ter falado para escrever na folha bonita, mas depois vocês fazem uma folha bonita, põe aí num quadro, um cartaz, ou imprime, faz coloridinho, para vocês lerem isso diariamente, até que isso se torne uma crença. Porque eu falei lá no começo, repetição se torna crença, ou forte impacto emocional se torna crença. Então, repitam, leiam e repitam isso diariamente até se tornar verdade. Combinado? Treine até se tornar, né? Treine. Exatamente isso. E aí, trago novamente aí um conteúdo, né, bíblico, assim, que não saia mais nada da sua boca que não seja para edificar a sua vida e a vida do outro. Beleza? Combinado? Tá todo mundo combinado aí? Dá um paninho aí. Combinado. Combinado. Então é isso, gente. É isso não, porque não acabou a palestra. Agora vamos para a parte da comunicação não verbal. Para vocês verem, gente, nossa, a comunicação parece que é algo tão simples, né? Mas sempre é profundo. Isso que eu acho muito legal, assim, de estudar a comunicação, é muito profundo. Indo para a parte da comunicação verbal, a gente sabe aí, né? Então, a parte comunicação não verbal pode passar. Nada mais é que aquilo que, além das palavras, são a postura, o gesto, a voz, né? O tom da voz que eu uso, a expressão facial. Então, aqui eu trouxe até um trecho do livro, eu não sei quem leu também esse livro, não sei quem já teve a oportunidade de ler esse livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, você está pegando aqui, tá? Mas tem também, ele fala aqui do conteúdo da Amy Cuddy, uma cientista, né, que ela desenvolveu, né, descobriu um método, ela estudou um método, e aí ela tirou a seguinte conclusão: nós sabemos que a nossa mente muda o nosso corpo, tá? O que a gente não sabe é que o nosso corpo muda a nossa mente ainda mais rápido. Deixa eu só... Depois eu vou ler os comentários aí, para não cortar aqui. Então, assim, peraí. Acabei de falar, legal. Se eu penso, então vou mudar meu corpo, né? Penso que sou... Mas então, o contrário também, então, assim, fazer poses, postura de poder por alguns minutos, pode realmente mudar a vida de maneira significativa. E aqui a gente está falando e aumentando o nível de testosterona e diminuindo o cortisol. Então, assim, testosterona é o hormônio que ele traz para a gente uma posição de poder, a sensação de conquista, de poder, de conseguir. Por isso, até, gente, a gente vê que os homens são mais competitivos que as mulheres, porque eles naturalmente têm a testosterona. Mas isso não quer dizer que as mulheres, eles têm mais testosterona, mas as mulheres também têm testosterona, né, numa certa dosagem, para elas não perderem também a ocitocina, que é o amor, que é o cuidado, né, que a mulher tem. Então, por isso, equilíbrio entre homem e mulher. Assim, mas a testosterona que dá essa posição de poder. Então, a Amy, ela trouxe isso aí, e aí eu queria fazer esse exemplo com vocês, vocês que têm espaço na cadeira, que é uma seguinte posição. A gente vai fazer, me ver aqui, professor, estou pegando. Vai fazer a posição de super-homem, Mulher Maravilha, posição perna para frente. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer isso, mas se não tiveram, façam, tá? Aproveitar aí que a gente está à noite aqui. Então, essa posição a gente vai fazer ela por 2 minutinhos, agora é 9h47, para todo mundo fazer, vamos até as 9h50, e a gente vai fazendo essa posição, né, para a gente colocar o corpo, e nisso a gente vai profetizando aí sobre... Eu nem precisaria poder só fazer a posição, mas para a gente não ficar à noite, já à tarde, para a gente não ficar cansado, né? Vamos colocar a posição, estufo peito para frente, a perna direita para frente, a perna esquerda para trás. Então, você começa a emanar palavras para a sua vida, pensamentos que não quer falar, pensa sobre a sua vida, sobre o poder que você tem, sobre a força que você tem, sobre a energia que você tem, de você estar aqui hoje, de você estar forte, de você ter saúde, você está tendo a oportunidade de aprender algo novo diariamente, fazendo esse curso, você está aprendendo coisas novas que talvez você nem imaginaria que você ia aprender, e você está se tornando uma pessoa diferente, você está se tornando uma pessoa mais poderosa, você está se tornando uma pessoa mais habilidosa do que você já é, você
ainda aprendendo mais práticas para você melhorar ainda mais na sua profissão, para você se tornar uma profissional, ou um profissional de maior excelência ainda. Então, coloca essa postura, coloca isso na sua cabeça, coloca isso na sua mente, profetiza isso sobre a sua vida. A gente acabou de falar, as palavras, elas têm poder, essas palavras têm poder, e a postura tem poder, então eu não tenho por que andar de cabeça baixa, eu não tenho por que andar de cabeça baixa, de ombro caído, eu não tenho por quê, porque eu tenho poder, eu tenho controle sobre a minha vida, eu tenho sucesso e eu sei comunicar sucesso. É isso. Legal? Aí, já até esticou. A gente faz uma ativação. Então, se vocês tiveram a oportunidade, eu tô aqui até deu uma energizada, né? Nossa, deu uma animada. Ô Mari, você está pelo notebook, né? Eu tô o quê? Perdão, não, eu tô no celular. Você está fazendo pelo celular? Ah, tá bom. Para você falar um pouco mais perto do microfone. Ah, tá bom. Tá bom. Mas aqui... Ah, não, é porque aqui eu tava longe, mas aqui tá bom. Isso. Ah, tá. É porque você estava fazendo um exercício, mas... É que aí era um exercício, ali eu tava no meu mundo. E a gente se empolga, né? Se empolga. Gente... Intensas, animadas. Não tem como, né, amiga? Não tem como. E se vocês tiverem oportunidade, eu espero que vocês tenham conseguido. Eu vou conseguir produzir um pouco mais ainda depois dessa aula, viu? Já fez. Não, vamos até. Eu acho que dá pra gente ir até 00:30. O Davi deve acordar umas 2 para mamar. Tranquilo, vamos. Não tem problema, não. Mas, assim, se vocês tiveram aí oportunidade, espero que vocês tenham conseguido, tido espaço aí para fazer isso. Eu acredito, né, assim como eu, que vocês, é isso que a Amy falou, né, ali, 2 minutinhos. O que são 2 minutinhos da nossa vida, gente? Do nosso dia de 24 horas, 2 minutinhos nessa posição, com esses pensamentos, ou verbalizando. Às vezes você está num ambiente que você, né, não pode falar alguma coisa, beleza, pensa. Faz a postura. Agora a gente está falando de postura, a gente não está falando só de palavras, a gente está falando de gesto. O nosso corpo muda a nossa mente. Não é só a nossa mente que muda o nosso corpo. O nosso corpo. Então, se vocês tiveram oportunidade, vocês sentiram isso agora. Vocês sentiram essa transformação, vocês sentiram esse impacto. Então, é isso que a Amy fala. Pode passar o slide que a Josi até falou agora há pouco. Então... Peraí. Que acho que está selecionada aí na... Ué. Se quiser pôr na apresentação de slide, talvez, não sei se atrapalha a tela inteira ali na... Clica fora do... Acho que está com o texto aí. Ah, tá. É isso que a Jo acabou de falar. Fim de nada se tornar. Ué, então peraí. Então, se eu descobrir, se é cientificamente comprovado que o meu corpo, que o que eu falo muda a minha realidade, então basta eu repetir. Como? Comunicando. Como que eu vou comunicar? Comunicação verbal e não verbal, né? Então, a gente volta um pouquinho, agora pode seguir, que é aquilo que eu falei lá no começo, como o nosso cérebro funciona. Pode passar. Pode passar mais um? Então, reforçando, que é aquilo que eu falei no começo, né? Que as sinapses neurais, esse impacto, gente, a gente acabou. Esse exercício que a gente acabou, de 2 minutos, reforço de 2 minutos, esse exercício que a gente acabou de fazer, ele acabou de criar um impacto emocional. Porque nesses 2 minutos, eu acabei de liberar, gente, testosterona, eu liberei ali a serotonina, eu liberei hormônios, gente, de poder, de conquista. Então, me deu mais força, me dá mais garra, me dá mais energia para continuar. Então, foi isso, né? Por isso que todo mundo que quando vence, quando é campeão, faz assim, porque isso estimula, né? A gente mesmo está autoproduzindo, né? Então, voltando para aquela questão da química hormonal, é isso. Olha o nosso cérebro, o nosso corpo
produziu testosterona, vocês acabaram de produzir mais testosterona. Olha que incrível isso, né? Então, assim, eu fico doida com essas coisas, porque quando eu comecei a aprender esse tipo de conteúdo, gente, não tem como, né? Você pira, assim. Então, só alguns exemplos para vocês aí da química hormonal, pode passar, por favor, para vocês terem aí algumas práticas, né? Então, assim, a dopamina, que ela é o hormônio aí que a gente fala que traz motivação e desejo. Como que você pode fazer isso, né? Usando a comunicação, usando o verbal, não verbal, que práticas diárias você pode fazer? Você pode, por exemplo, comunicar, né? Prazer, comunicar a realização, crie metas e realize-as, né? Assim, por exemplo, pequenas metas. Ai, quer saber? Hoje a minha meta vai ser beber 2 litros de água. Meu, realizei, uhul, vou dormir assim. Como que eu vou fazer isso? A gente tem, e aqui, gente, lembrando, reforço, pessoas que têm sistema neurológico e fisiológico dentro da normalidade. Porque a gente sabe, hoje em dia, estudos já comprovaram, por exemplo, pessoas que têm um TDAH, elas têm uma dificuldade, uma queda, né? Ainda tem estudos, né? Mas tem uma queda, por exemplo, da dopamina. Então, elas precisam de muito estímulo externo para produzir. Então, exercícios físicos, né? Que ajudam a produzir, alimentos e tudo mais. Mas, aqui eu estou mostrando como que por meio da comunicação, né? Se você não tem nenhum tipo desses tipos de acordo e tudo mais, então, tranquilamente isso é possível produzir. Da mesma forma, a serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então, assim, como que você vai produzir serotonina? Gente, com validação. Valide alguém. Ai, mas como que eu vou ser feliz se eu estou falando bem do outro? Eu não acabei de falar que o que sai da sua boca é muito mais poderoso do que o que entra quando você está validando o outro, quando você está validando, independente de quem seja, validando o trabalho da pessoa, aquilo te traz felicidade porque você enxerga o bem que a outra pessoa faz, o que a outra pessoa tem de bom. Isso te muda a visão de mundo, né? Então, assim, gratidão, seja grato. Tem algo que traz mais felicidade do que ser grato? Tipo, você, meu Deus, eu sou grato por isso, por isso, por isso, por isso, né? Então, enfim, existem aí muitas práticas, né, que a gente exercita isso diariamente. Da mesma forma, a ocitocina, que é o hormônio do amor, né, da confiança, do afeto. Então, aquilo que eu falei para vocês, na mulher, ele é um hormônio que, para vocês terem uma ideia, ele é um hormônio que ele é liberado em altas doses no momento do parto. Ele é um hormônio que, durante a amamentação, né, ontem foi o dia da amamentação, tá? É um hormônio que é liberado. Então, olha só que importância. E a gente consegue produzir como? Olhando nos olhos. Quando você conversa com alguém, ó, tô olhando aqui no fundo dos olhos da Jo. Olhos nos olhos, com amor, com carinho. E aqui a gente fala de um amor, né, um amor tênue, um amor de uma amizade, né? Então, assim, um abraço de 40 segundos, não fica abraçando só as pessoas. Meu, faz tempo que às vezes você não vê um amigo, não vê um parente, não vê um pai, um filho. Abraça. Quando vocês têm abraçado os filhos de vocês, é cientificamente comprovado que nós temos aí até os 7 anos de idade, a primeira infância, né? Que a gente fala, até os 7 anos de idade da criança, que é quando a gente vai efetivamente fincar aí a maioria, principalmente das crenças dela. Então, assim, alguém está até com filho aí? Porque eu não consigo ver. Ai, que lindo! A Denise! Abraça ele, Dê, 40 segundos, meu lindo. Olha nos olhos da mamãe. Mamãe te ama, viu? Que lindo! É que muito lindo. legal isso do meu abraço. Eu tenho contado para todos os meus clientes. Eu estou bem emocionada nessa aula, né? E hoje eu estou falando que normalmente eu não falo, gente. Eu só apresento o profissional que está dando a aula. Mas a Marina, agora, ela está assim, toda hora ela pede, mamãe, dá o meu abraço. Tipo, é o meu abraço, sabe? Tipo, é o meu momento. E é muito legal isso. Isso é incrível, isso é incrível. Então, assim, é a conexão que cria, ocitocina. E olha só, você não está precisando tomar uma pílula, um comprimido, uma cápsula de nada para produzir a ocitocina. Simplesmente por esse abraço, por esse sentimento. E a mesma forma, assim, a testosterona, né, que é esse hormônio que a gente acabou de trabalhar, justamente, que é o hormônio da ousadia, da ação, da coragem. Então, a gente acabou, tô
preciso, por exemplo, vou dar uma palestra, estou nervoso, vou fazer alguma coisa, nossa, hoje eu vou apresentar alguma coisa para um cliente, vou receber algum cliente novo, vou apresentar o meu trabalho para alguém, estou ansiosa, faz a postura, vamos criar coragem, vamos trazer ousadia, sabe? Não tô conseguindo agir, mas comunica verbalmente, comunica não verbalmente, né, fisicamente, comunica, para vocês verem o poder da comunicação, né? E aí a gente vai para o próximo slide, que agora, num resumo final, né? E é isso, Jo, eu acredito que a Jo já deve até ter para vocês. Pode passar, Jo. Ué, calma aí. Clica na parte cinza e passa. Será que tá? É isso, gente. Tá tendo jogo de futebol? Houve uma gritaria, que eu moro num prédio. Do nada comecei a gritar. Não. Tenta passar. Peraí. Aí, foi. Para mim estava indo, mas acho que deu uma travada. E assim, ó, depois não tem problema, se acabarem ficando pequeno, depois se quiser, já pode compartilhar assim com as alunas, tá? Não tem problema, se você quiser, tem até o PDF, A gente porque às vezes realmente o PowerPoint essa aula ela fica gravada na plataforma, porque a maioria do pessoal sempre assiste depois, porque sim, eu lembro quando eu não tinha filho, eu também trabalhava até mais tarde. E aí elas acabam assistindo depois e a gente coloca como material de apoio. Mas eu também posto na comunidade também, no WhatsApp. Não, sem problemas. Já tem o PDF também, manda, porque às vezes o PowerPoint em cada computador abre de um jeito, porque tem um Windows, enfim, Windows não, o Office, mas enfim. Voltando aqui, a gente falando, né, o que a Jo até comentou com vocês, a matriz ativa de formação de crenças. Então, é o que a Jo falou. A gente pensa, a gente sente, né? Então, a gente pensou, a gente sentiu na carne, é o que a gente fala de sentir na carne, aquilo vira uma crença, e o que eu faço normalmente? Eu comunico. Então, se foi algo negativo, se foi algo que foi reforçado ali para mim uma vida inteira, pode ser que eu continue comunicando. Mas aí é que está como que eu posso dizer, o fim da questão, sei lá, o eureka da questão. É cíclico. É uma crença, ela é autorrealizável, é um processo que é cíclico da comunicação. Ou seja, então, peraí, eu acabei de ver que se eu comunicar fisicamente, se o meu corpo comunicar, eu consigo produzir coisas positivas. Se eu falar, eu produzo também pensamentos positivos. Então, se eu comunico, penso, eu sinto, eu penso. Então, peraí, um ciclo, gente. O círculo, ele não tem começo, ele não tem fim. Você não precisa começar pensando, você não precisa começar sentindo, você não precisa começar acreditando. Você pode começar comunicando. Então, às vezes você tá num dia ruim. E assim, gente, eu tenho isso assim. Eu dei uma palestra, foi 6 de maio, 7 de maio. Eu fiquei 3 noites sozinha, eu estava no interior, foi uma palestra que eu dei. Eu fiquei 3 noites sozinha, sem meu marido, e o Davi estava em outra cidade, ele acabou acordando 2, 3 vezes à noite, e eu sozinha, aquilo foi pesado, né, para mim, assim, que eu comecei a ter uma dor de cabeça forte, eu nunca tive enxaqueca na vida, mas eu tive aquilo, e eu tinha palestra no sábado de manhã, e aquilo acho que foi na quarta-feira, eu sei que na sexta, eu até fui para o pronto-socorro de Brotas, fiquei horas, porque só tem um pronto-socorro na cidade, então assim, fiquei horas lá para ser atendida, me deram um soro na veia, não deram nada, né? Mas aí o que eu fiz? Assim, não, peraí, eu aprendi que a comunicação muda. E assim, eu tô falando para vocês de coração aberto, tô falando com a maior sinceridade do mundo, porque é um testemunho isso aqui. Eu comecei a comunicar. Não, eu vou comunicar saúde. Eu tô saudável, minha vida tá ótima, vou descansar um pouquinho, fisicamente, mas eu tô ótima, eu não consigo dar uma palestra. Gente, e era uma enxaqueca, assim, que daí, pergunta pro meu marido, na sexta ele tava lá de manhã, eu até, assim, passei mal, sabe? Vomitei de manhã, afetou minha pressão, eu não conseguia me alimentar direito antes de ir pro hospital, tava assim, fisicamente. E aí a minha mentalidade naquele dia eu falei assim, não, eu não vou me entregar.
né? Eu não vou colocar isso, não vou, orei também para Deus, né? Para que Deus me dê força, tal, me dê sabedoria. Mas falei, não vou me entregar, eu vou comunicar saúde. Eu estou saudável, eu estou bem, eu não tenho nada. Eu não tenho nada fisicamente, não tenho nada fisiologicamente, eu estou bem. E no sábado eu estava lá, dando a palestra, né? Então, assim, sábado de manhã. Então, isso é muito real, né? Quando eu falo, não precisa começar pensando ou sentindo, porque às vezes a gente vai sentir, vai ser algo que vem de fora que vai nos afetar, né? Algum problema, alguma coisa, uma pessoa, uma situação. Mas e aí, o que eu faço com isso? Então, peraí, já vamos, em vez de transformar isso aí de uma crença, vamos recomeçar, vamos refazer esse ciclo, né? Vamos refazer esse ciclo. É o que a Jo acabou de falar, que ela já até deve ter reforçado isso muitas vezes para vocês. Então, a mágica está aqui, né? E é isso, toda crença, se você pode passar, Jo. Toda crença é autorrealizável. Ou seja, uma vez que ela se torna crença, ela já está nesse ciclo. Então, eu vou continuar sentindo, pensando, comunicando. Então, gente, o que está nas nossas mãos? Às vezes a gente não consegue controlar muito o que a gente sente, às vezes nem o que a gente pensa, porque é o que a Jo falou, o pensamento vem, né? O pensamento vem. Mas o que eu consigo controlar? A minha boca. Eu consigo controlar a minha boca. Eu consigo controlar, né, o meu corpo, assim, para não ficar assim. Às vezes alguém tá falando comigo de você, tá? Eu consigo controlar. Isso eu consigo controlar. Às vezes o que eu sinto, não. Às vezes o que eu penso, não. Mas eu consigo controlar o que eu comunico. Então, gente, finalizando aqui o último slide, se puder passar, Jo, é isso. Se a gente juntar, a gente pode falar aí na intersecção da nossa comunicação verbal, da nossa comunicação não verbal, ou seja, aquilo que eu falo, escrevo, com aquilo que eu comunico nos gestos, na minha face, na nossa face, no nosso rosto, diz muito, né, sobre como a gente está absorvendo, a gente com certeza vai ter os resultados. Então, se eu comunico verbalmente e não verbalmente, coisas negativas, fracasso, derrota, perda financeira, enfim, problemas, o que eu vou ter? Perda financeira, eu vou ter problemas, eu vou ter dificuldades. Agora, se eu comunico sucesso, se eu comunico resultado, se eu comunico saúde, se eu comunico alegria, se eu comunico felicidade, se eu comunico amor, o que eu vou colher? Tudo isso. Então, é isso. Em resumo, eu trouxe aqui um pouquinho do que eu pude trazer de conhecimento para vocês. Consegui cumprir um tempo legal aí. Quem tiver alguma dúvida, se não quiser tirar aqui, se quiser tirar no particular, fica à vontade também, à tua disposição. E é isso, gente. Comuniquem aquilo que vocês têm de melhor, né? Porque às vezes você não vai estar... Pode acontecer um monte de coisa no seu dia, às vezes você não vai estar ali num dia legal, mas comece a comunicar. Acorda já comunicando, que vocês vão ver a diferença na vida de vocês. Exatamente. Tem aquele... É o provérbio, né, Mari? Assim como tu pensa, tu és, é um provérbio, certo? Exatamente. Exatamente. Como tu pensas, E é isso. E, assim, até dos desafios, né, gente? Eu sempre falo, assim, com as minhas alunas, com os meus amigos, por exemplo, até com os desafios a gente tem que agradecer. Não é que é para a gente, nossa, achar o máximo, mas, assim, agradecer que o desafio vem, né? Aceitar aquele desafio, e aí você vai conseguir solucionar rapidamente quando você aceita um desafio, quando você agradece por ele, porque poderia ser muito pior, sabe? Então, assim, é isso, usar muito o sentimento, a lei da gratidão, porque hoje eu até coloquei em um grupo que eu participo, né? Para mim, gratidão é o sentimento que gera só coisas boas, sabe? Porque, assim, tudo nos gera aprendizado, assim. Então, mesmo não sendo tão bom aquele desafio, né? Não, os desafios nunca são bons, mas mesmo aquela questão que você está passando, você agradece, agradece e agradece, que coisas boas vêm, a resolução vai vir. E é isso, gente. Mari, muito obrigada. Foi maravilhosa a sua aula. Eu amei demais, porque é muito importante o que a gente comunica.
E muitas vezes a gente nem tem consciência, como eu falei aqui para vocês, eu já estou nessa área de desenvolvimento profundo há 4 anos, a Mari também. Mas só que os pensamentos vêm, são milhões de pensamentos todo dia. Então, assim, nós somos humanos. E eu falo, se a gente viver 150 anos, estamos aqui para evoluir, para melhorar todos os dias. O que não pode é a gente pensar, sentir e agir, que aí a coisa fica naquele ciclo ou vicioso de ruim ou virtuoso de virtudes, de bom. Então, assim, a gente tem que escolher o vício ruim ou as virtudes de coisas boas. Tá bom, gente? Obrigada quem pôde estar aqui ao vivo. Quem não pôde estar, vai assistir. A gente edita a aula e vai assistir depois, tá bom? Mari, muito obrigada, gratidão por doar o seu tempo, por estar sempre crescendo e contribuindo aí com o próximo. Você é uma menina de luz, iluminada, amando essa sua versão, mamãe maravilhosa demais. É incrível. Ai, meu amor, obrigada. Obrigada mais uma vez. Obrigada aí todo mundo pela participação. Vi vocês aí toda hora compartilhando coisas. Eu espero de coração que vocês tenham muito sucesso na área de vocês. Eu espero de coração que vocês, na vida profissional, na vida pessoal, na vida conjugal, no relacionamento com filhos, assim, que a vida de vocês realmente seja um ciclo de coisas positivas, né? Atraindo sempre coisas positivas. E, Jô, você... Eu já falei no começo, vou repetir, você é um ser iluminado, você sabe disso. A Jo, gente, deixa eu só falar uma coisa, para você ver como a palavra tem poder. Ela profetizou sobre a minha gravidez, eu estava tentando engravidar há 6 meses, depois se você quiser, você corta isso lá no final da aula gravada, mas eu estava tentando engravidar uns 6, 7 meses, se não me engano, e no final do ano nós tivemos uma palestra, né, Jo, em que a gente falou sobre temas diferentes, eu trouxe sobre comunicação, e ali ela pegou na minha mão, e ela começou a olhar, ela olhou no fundo dos meus olhos, e ela olhou no fundo dos meus olhos, e ela falou assim para mim, que eu profetizo para sua vida, eu profetizo que você vai engravidar, que ano que vem, né, você vai engravidar, você vai ter seu bebezinho, né, com você e tal. E aquilo entrou para mim, eu falei, entrou, eu absorvi, eu falei, a gente está aqui, né, no clima tal, do treinamento e tal, e passou. E, gente, em janeiro, eu engravidei do meu pequenininho. Gente, quem quiser engravidar, fale comigo. Eu nunca profetizei na vida de alguém, é sério, que não engravidasse, é sério. E foram muitas pessoas, sabe? Gente que estava com dificuldade. Até a Juju agora, que, né, quem conhece, que é minha cliente, né, que é da internet, digital influencer, e eu falei para ela, porque ela passou, né, aí um longo período, e eu comecei a pegar na barriga dela e profetizar, e eu falei, Juju, eu nunca profetizei na vida de alguém que não engravidasse, assim, sabe? E eu sei, gente, eu estou bem chorando, emocionada aqui, porque foi bem forte, eu lembro, né? Eu profetizei na sua vida e da do Lucas, que ele estava lá também, falei com ele. Foi em dezembro de 2021, e você engravidou, tipo, no... Janeiro de 2022. De 22, e aí agora o Davi já está com 10 meses, olha que incrível. E é isso. Eu também profetizei que eu ia ter uma menina e que ela ia nascer no mesmo mês que eu, e a minha filha nasceu 2 dias antes do meu aniversário, gente. Isso é muito incrível. O poder da palavra às vezes a gente não tem noção, mas acontece em pequenas coisas e em grandes coisas. É muito poderoso a palavra, né? Exatamente. Como a Mari falou muito aí, né? Falou de palavras da Bíblia, mas não é Bíblia. Quem não acredita na Bíblia, né? Mas tem a ciência para aquelas pessoas céticas, né? Mas a ciência já provou, a física quântica, tudo que a gente fala acontece aí com as coisas, com os alimentos. Então isso é incrível, gente. Me empolguei aqui. Boa noite. Só coisas boas na vida de vocês, e quando vier os desafios, que vocês aceitem, que virá como aprendizado e sabedoria na vida de vocês. Um beijo. Lembrem das soluções, hein? Beijo, Jô. Obrigada. Beijo. Prazer, Jô. Sucesso. Beijo.
para nós.